pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live da EBDI. Eu sou a Bruna Ongarato, eu sou a atual Head de Conteúdo e Pesquisa aqui da EBDI. E hoje a gente vai fazer uma live para conversar sobre um dos assuntos mais quentes, né, quando a gente pensa na construção do encontro Customer After Sales. Então, convidei aqui dois experts de mercado para a gente falar sobre a comunicação entre departamentos e no pós-vendas. Então, a EBDI tem como objetivo, né, promover encontros para que a gente promova um benchmarking de qualidade entre grandes companhias do Brasil. Agora o Sérgio e a Carol vão se apresentar, né, contar um pouco da história deles, por que eles foram os escolhidos para a gente discutir aqui nessa live sobre automação, comunicação entre setores e a escuta ativa no pós-venda. Então, esse produto especificamente, que ambos fazem parte, estão construindo junto conosco, ele é feito para executivos que atuam diretamente no atendimento do cliente no pós-venda. Então, a gente fala bastante da experiência do cliente, da relação da empresa com esse consumidor e como é que as marcas podem consolidar essa relação. Então, acho que para que a gente possa começar o bate-papo, ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentarem, contarem as jornadas. Então, vou começar aqui pelo Sérgio, que já nasceu pronto, né, Sérgio, para participar de lives e tudo mais. Fica super à vontade, Sérgio, para contar um pouco da tua história, profissional, pessoal, te apresentar, te introduzir para todo mundo. Beleza. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês. A gente já é parceiro há algum tempo, já participo de alguns eventos aí da EBDI, sempre valorizei muito, né, essa parceria, porque a qualidade dos conteúdos e do público é algo que para mim assim, é fantástico, né? Então é muito legal poder participar de mais um desses eventos, né? Agora, tentando responder a tua pergunta, né? Por que que eu estou aqui? É porque, como a gente é parceiro e a gente fala muito, eu fico contando muitas histórias, e aí você fala, putz, essa história ia encaixar bem aqui, ia encaixar bem ali. Assim, essas histórias, né? Elas vêm de uma carreira longa que eu já tive, que eu continuo tendo, só que agora numa direção diferente. Eu sou engenheiro por formação, ah, trabalhei na indústria de construção por muito tempo, depois fui para a indústria de tabaco. 20 e poucos anos atrás, eu fui para a indústria aeroespacial, passei os últimos 20 e poucos anos na indústria aeroespacial. Ah, e no começo eu trabalhava em supply chain, mas como eu era muito conectado com o cliente e falava com os clientes para poder melhorar o resultado, né, na operação, eu acabei tendo várias oportunidades. Acabei me tornando vice-presidente da Embraer e na época que eu assumi a minha primeiro desafio, né, de né, como vice-presidente na Embraer, eu assumi um negócio da empresa de peças de reposição e logística e de serviços. E depois dali eu fui para vendas de aviação executiva. Depois de lá, a Bombardier do Canadá me convidou para ir para vir aqui para o Canadá, onde eu moro, né? Estou falando com vocês diretamente de Toronto, onde eu moro. E eu vim para cá para trabalhar, fazendo o mesmo trabalho que eu fazia na Embraer, né, de vendas para aviação, só que ao invés de vendas para aviação executiva, eu vim fazer vendas para aviação comercial, vendendo avião para linhas aéreas, depois vendendo serviços para as linhas aéreas, e depois eu fui para uma outra empresa chamada De Havilland, aqui no Canadá também, mas rapidamente eu vi que aquilo não era para mim, eu vi que aquele contexto não funcionava, convenci meu chefe que eu não era a pessoa certa, saí e aí tirei uns meses de sabáticos, né, para cuidar dos meus pais, voltei para o Brasil, fiquei uns tempos, quando eu voltei para o Canadá não tinha mais Canadá. Começou a pandemia, tá tudo fechado, a minha empresa não, minha indústria derreteu, né, não tinha emprego, e aí eu resolvi seguir um sonho de muito tempo, que era de trabalhar com experiência do cliente diretamente, né? Eu fiz muita coisa de experiência do cliente na Embraer, eu criei uma metodologia de transformação da organização para o foco do cliente e aí eu abri a minha empresa de consultoria aqui em Toronto, chamada CX Hub, que é uma empresa de consultoria focada exclusivamente em experiência do cliente. E depois de algum tempo eu abri uma subsidiária no Brasil,
a partir da qual eu atendo uma diversidade enorme de clientes de todas as indústrias, enfim, de várias naturezas, B2B, B2C, de tudo um pouco. E hoje, assim, eu como parceiro da EBDI, eu também tenho a oportunidade de falar sobre a experiência do cliente em vários contextos diferentes. E, além disso, ainda sou professor nos cursos de pós-graduação de experiência do cliente do INSPER, em São Paulo. E também sou o Chief Experience Officer do Chartered Institute of Marketing Management of Ontario, aqui em Toronto, e também sou conselheiro de 3 startups, a SaaSteps no Colorado, e da Webly no Brasil, e da Laila no Brasil também. E sem falar numa série de outros projetos aí. Ou seja, a experiência do cliente é o meu negócio, é o que eu gosto de falar. E quando você falou que tinha esse tema, eu falei, isso daí eu quero conversar sobre isso. Eu tenho um pouco de história sobre isso para contar. Bom, fica até difícil falar depois do Sérgio, né? Né, Bruna? Foi bom ter começado por ele. Bom, eu sou a Carol, né? Eu acho que eu sempre começo, ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, eu sempre começo me apresentando, eu acho que pela parte mais importante, né, de quem eu sou atualmente. Eu sou mãe da Maria Luísa, de 3 anos, né, quase 4 anos, e eu não tenho dúvidas que o tema comunicação, né, dentro desse tempo, é o que mais está latente dentro de mim. É, comunicação e negociação. A todo momento eu tenho que usar a melhor forma, né, de comunicar, de engajar. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Hoje, até agora, o banho eu perdi, né? Tentei engajá-la ali e me comunicar da melhor forma, mas não consegui vencer até agora, não. O pai está ali tentando lidar com ela. Bom, eu sou advogada de formação, tá? Especialista em direito do consumidor, e toda a minha carreira, né, toda a minha trajetória, ela vem muito para esse olhar, não só, né, para o direito, para os direitos e deveres ali do consumidor, mas como a empresa pode demonstrar um equilíbrio, demonstrar uma transparência, porque a gente sabe que o cliente ele aceita um erro, né? Ele aceita um imprevisto. Só que ele não aceita quando a empresa não é transparente, quando a empresa não se comunica. Então, ao longo da minha trajetória, eu busquei sempre, né, o lado ali de mediar, de tentar ser o mais imparcial para identificar qual o melhor resultado, seja para a empresa, seja para o cliente, tá? Passei por algumas instituições financeiras, Banco Itaú, Banco Santander, também ali um pouquinho próximo do Sérgio, né? Trabalhei na aviação, na Gol, muito naquele período que ele comentou na pandemia, e a gente teve que usar bastante poder de persuasão, de comunicação, de mostrar para o cliente que a gente estava ali de fato do lado dele, né? E atualmente eu trabalho na Porto Belo Shop, eu cuido aqui, né? Eu sou responsável por toda a gestão de voz do cliente. Então, tudo que o cliente diz, feedback, seja em pesquisas de satisfação, seja em algum outro canal, né? Como a gente traduz um pouco disso, de tudo que o cliente está falando, seja de oportunidades, pontos fortes, e a gente democratiza, né? Como que todas as áreas ficam sabendo de fato o que o cliente quer, como que a gente consegue levar os dados da melhor forma possível e fazer com que a experiência do cliente seja não só daquela caixinha, né? Daquela caixinha hierárquica ali que foi criada como uma guardiã, mas para que toda empresa se empodere e saiba ali trabalhar em prol de um único objetivo. E obrigada de estar aqui, né? Feliz também. Não é a primeira participação junto com a IBDI, e acho que, como o Sérgio falou, é bem legal poder contribuir para temas relevantes quando a gente fala de experiência do cliente. Legal, pessoal. A gente que agradece, né, a disponibilidade de vocês em compartilhar a experiência. Eu falo isso em todos os nossos eventos, porque o nosso propósito é conectar para transformar o mundo corporativo, e as conexões, elas não são feitas somente com a EBDI, né? A gente precisa que vocês também doem o seu tempo, as suas experiências, para que a gente possa contribuir também com outros executivos e assim impactar e transformar o mercado. Mas quero começar então a nossa conversa. A primeira pergunta eu queria até fazer para o Sérgio, que se apresentou primeiro, porque ele comentou ali, né, da passagem que ele teve pela Embraer. Em uma dessas nossas muitas conversas, como ele citou ali na abertura, o Sérgio me contou desse
de um dos principais desafios da Embraer ser exatamente a comunicação entre áreas, né? Que o cliente não estava satisfeito, o cliente não estava satisfeito, e uma área culpando a outra o tempo inteiro. Então, eu queria que ele contasse um pouco sobre como foi lidar com isso, qual foi o insight de se todo mundo fez dessa forma, então eu vou fazer diferente, eu vou ouvir o cliente primeiro, porque provavelmente ele vai conseguir me ajudar a entender como que eu ajudo ele, né? Então, como é que foi, Sérgio, esse insight que tu teve, né? E esse processo aí de ouvir o cliente, fazer com que as áreas elas conseguissem conversar. Não, eu tive essa oportunidade, né, na indústria aeroespacial, logo no começo, lá quando eu entrei na Embraer, eu já comecei de uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque eu entrei como supply chain, ou seja, na área de compras. Em teoria, eu não deveria falar com o cliente, eu deveria falar com o fornecedor. Essa era a regra, né? Não escrita, mas essa era a regra. Você é de compra, você fala com o fornecedor. Só que quando eu cheguei, o meu chefe colocou sobre a mesa 6 maços de papel desse tamanho, né? 6 pastas grossas assim, botou em cima da minha mesa no primeiro dia e falou: ó, esses aqui são os 6 piores fornecedores que a gente tem e os clientes nos odeiam por causa deles. E virou as costas e saiu, né? Aí eu falei, caramba, né? O que eu vou fazer com esse negócio? E aí eu perguntei para algumas pessoas e eu descobri que 6 pessoas antes de mim já tinham recebido essa mesma incumbência de consertar aqueles 6 contratos. E, e nenhum teve sucesso. E aí eu pensei, cara, eu não sou um gênio, eu não sou brilhante, eu não sou fantástico. Se eu fizer a mesma coisa que os outros fizeram, eu vou ter um resultado diferente, por quê? Né? Então eu falei, cara, não vai dar para começar pelo tradicional, indo lá falar com o fornecedor e tentar resolver. E aí, já que o meu chefe falou que os clientes nos odiavam por causa daquilo, eu falei, cara, eu acho que eu vou falar com o cliente primeiro, para entender o que é que realmente faz diferença para o cliente, para poder, né, resolver isso. De fato, eu falei com o cliente, entendi o que ele precisava especificamente, voltei para o fornecedor, e aí, ao invés de falar daquelas 80 coisas que estavam erradas no contrato, eu falei daquela uma coisa que fazia diferença para o cliente, ali, naquela hora. E deu certo, por quê? Porque aí o fornecedor podia se focar numa coisa só, eles de fato se focaram e consertaram da perspectiva do cliente, depois, com o tempo, a gente foi consertando o resto. Mas o importante foi, vamos liberar o cliente, vamos deixar o cliente sair voando com o avião. E deu muito certo. Esse, inclusive, como essa minha característica, né, de sempre querer falar com o cliente e entender como agregar valor lá na frente, isso fez com que eu crescesse muito rápido. Então, eu me tornei vice-presidente da Embraer em 7 anos, né? Eu entrei como administrador de contratos, virei supervisor, gerente, gerente 2, diretor, vice-presidente em 7 anos. Exatamente porque o meu foco era o cliente, por eu conversar com todo mundo dentro da organização, tentando falar, mas vem cá, o cliente vai gostar disso? Né? Então, isso fez muita diferença. Só que assim que eu virei vice-presidente, o desafio era o seguinte: na época eu era Head of Procurement, né? Eu era responsável pelo desenvolvimento, seleção e contratação e gestão, né, de todos os fornecedores na fase de desenvolvimento de produto, particularmente da família de produtos chamado Phenom, né? São os aviões executivos, né, de pequenininhos. E, e aí eu recebi a ligação do presidente da área de serviços da Embraer falando assim, meu caro, eu não te conheço, você não me conhece, mas a sua fama te precede. É o seguinte, tem uma vaga de vice-presidente aqui, e eu queria saber se você está interessado. Eu, óbvio, depois que ele falou vice-presidente, eu não ouvi mais nada, né? Eu só estou dentro, topei. Quando eu cheguei lá e fui ver, ele já chegou para mim e falou: olha, de 13 empresas no mundo, que são avaliadas todo ano em termos de qualidade de serviço ao cliente, nós somos a última, número 13. E a gente está longe da 12. Em 5 anos a gente quer ser a número 1. Você está dentro ou está fora? Eu continuando pensando em vice-presidente, falei, top. Só que a minha organização, ela era, na verdade, era uma organização nova, porque era composta de 8 áreas, que vinham de 8 partes do negócio diferentes, né, da empresa diferentes, e que estavam muito habituadas a não atender o cliente e aí botar a culpa na outra área. Por quê? Porque era tudo chefe diferente, era tudo separado, ninguém estava nem aí com o cliente. Então, quando juntou tudo debaixo de mim, o meu primeiro desafio, o meu maior desafio era como é que eu faço esse bando de gente, eram 320 pessoas espalhadas pelo mundo, para atender todos os clientes do mundo, né? O alcance era global.
E como é que eu botava esses caras para conversar? Primeiro que tudo que acontecia era aquela história. Não, mas eu fiz a minha parte. Tá, tudo bem, você fez a sua parte, o cliente não recebeu. E aí, quando o cliente desistir de ir embora, ele vai continuar trabalhando só com você? Ele vai desistir de todo o resto da empresa, vai trabalhar só com você? Vai, né? Você vai perder o cliente do mesmo jeito que os outros perderam. Quando o cliente vai embora, ele vai embora da empresa toda. E é com base nessa discussão é que eu comecei a conectar as áreas. E aí, uma das coisas que eu tive que fazer, né, eu criei essa metodologia chamada NICE, que é baseada exatamente. O NICE é uma sigla que vem de Nurturing Insights about Customers' Expectations. A ideia era exatamente entender o que era a expectativa do cliente, e aí com isso a gente voltar para trás e falar como é que eu ajusto a minha oferta e, portanto, a minha entrega para que o cliente fique feliz. E aí eu tive que trabalhar fundamentalmente na questão da cultura, porque se eu não tivesse criando um propósito para aquelas pessoas, eu não tivesse todo mundo acreditando naquele propósito, e mais que isso, se eu não tivesse todo mundo entendendo o impacto que cada um tinha na entrega da experiência, ou na entrega do resultado para o cliente, né, de atingir o sucesso do cliente, eu não ia conseguir mudar o cenário de forma nenhuma. E o legal foi isso, né, que eu consegui. eh, eu consegui fazer essa transformação usando essa metodologia que é baseada em 4 frontes, que é processos, ferramentas ou tecnologia, pessoas e cultura. E aí a gente fez a transformação dos 4 e, de fato, em 5 anos, a Embraer se tornou a número 1 do mundo e até hoje ela é a número 1 do mundo em serviço ao cliente. Assim, acho que o maior problema mesmo é que, pelo fato das áreas não terem uma cultura por trás, não terem um propósito comum, cada um focava naquilo que era o seu negócio, ou seja, ó, eu tenho que fazer isso. E aí um foco excessivo em eficiência operacional, mas só daquela fatia, só daquele pedaço, não se importando com o que vinha antes, com o que vinha depois, fazia com que essa desconexão gerasse um desempenho ruim na cadeia como um todo, que ninguém se falava. E na hora que dava problema, era muito mais fácil botar a culpa no outro do que assumir a sua própria culpa de que, eu devia ter, né, feito isso, eu devia ter conectado com aquilo, eu devia ter alinhado antes, eu deveria ter. Não, né? Então, o que a gente teve que fazer mesmo foi essa mudança de cultura. E sem esse propósito único, sem o entendimento do impacto que cada um gera no fluxo, né, na capacidade de geração de experiência lá no final para o cliente, não dava para engajar ninguém, porque o cara achava que, eu nem falo com o cliente. Aliás, a maior parte das minhas áreas nem falava com o cliente, por isso eles achavam que não tinha nada a ver com isso. E aí não se falavam, não se conversavam. E aí, até na conversa com a Carol outro dia, eu estava contando, né, que ela fez um movimento similar, e ela pode contar para a gente depois, mas uma das coisas que eu tive que fazer foi fisicamente, porque essas pessoas ficavam em prédios diferentes, né? Ficavam em lugares fisicamente diferentes. Então prejudicava ainda mais a conversa. Então eu fiz uma transformação numa das áreas que chamava Customer Order Desk, que era um lugar que o cliente ligava para saber se tinha peça, para comprar a peça, para fazer follow-up de peça. E aí eu transformei no Customer Response Center. E para poder fazer isso, o que é que eu tive que fazer? Fisicamente, colocar ao redor da pessoa que atendia o telefone um representante de cada uma das outras áreas que eram responsáveis pela entrega dessa experiência. E aí, da entrega de respostas, né, para o cliente. E aí foi a revolução, né? Foi aí que a coisa mudou. Porque aí tudo que a pessoa que atendia o telefone precisava saber, ou seja, que o cliente precisava saber, a informação estava ali naquele grupo, fisicamente ao lado dele. Então não tinha essa, eu vou te ligar depois. Não, espera aí. Já perguntava, já pegava o status, porque as nossas tecnologias na época eram péssimas, nossa integração de sistema era horrorosa, a gente não tinha tecnologia praticamente, então tinha que ser ali na conversa mesmo, na integração através da comunicação. E colocar todo mundo junto, sob a liderança da pessoa que atendia o telefone, mudou totalmente a forma de trabalho. E deu no que deu, né? A gente acabou se tornando realmente a melhor do mundo no assunto. Mas é mais ou menos isso, né? Assim, é só uma provocação e eu queria que depois a Carol falasse um pouco sobre, né, os casos em que ela fez coisas similares, né? Foi bem legal.
Exatamente, eu ia convidar ela para falar agora, eu ia falar, Carol, tu também mexeu com avião, num outro lado, né, mas Do outro também lado, trabalhou com exato. avião. Queria entender contigo também quais foram os problemas mais comuns e como que tu ajudou a resolver aí, que tu contasse um Claro, pouquinho claro. pra gente. Vou tentar trazer também, né? Acho que algo prático que ajuda, facilita, e as pessoas conseguem também até assimilar e falar, puxa, dá para usar, dá para a gente adaptar isso aqui, né? Quando a gente fala muito de experiência do cliente, e aí olhando um pouco para a aviação, acho que cada mercado vai ter uma principal dor, né? Quando a gente olha a jornada do cliente como um todo na aviação, o avião, né, o que ele mais quer, ele quer sair do ponto A, ir até o ponto B e chegar no horário, né? Eu comprei a passagem para chegar às 8 horas em Florianópolis, eu quero chegar às 8 horas em Florianópolis. Então, o que a gente faz ali no meio, né? Ah, eu tenho um bom atendimento, eu sirvo um serviço de bordo melhor, ok. Né? Ele fica satisfeito? Fica satisfeito. Só que se a gente atrasa, não tem dúvida nenhuma que ali a pesquisa de satisfação, a gente sabe ali, né? Quando a gente olha a correlação, é o atributo que mais impacta na satisfação do cliente, tá? Só que, por outro lado, né, no lado contrário, a gente também costumava ali comprovar que o cliente teve um problema com o check-in, o site travou, o aplicativo não gerou ali, né, o cartãozinho de embarque, o cartão de bordo, enfim, ele teve algum problema com o pagamento, ou quando ele chegou lá no atendimento, precisava de um documento da criança que ele estava acostumado e não tinha. O que a gente percebia, né? Se ele tivesse qualquer problema de alguma natureza durante a jornada dele de experiência com a aviação, depois que ele entrava no avião, né, que ele já estava ali mais tranquilo, mais relaxado, dependendo do como o atendimento da tripulação, seja do piloto, do comissário, fosse com ele, a gente via que ele mudava totalmente a satisfação dele, né? Então, o atendimento tinha esse poder, né, de mexer ali todos os ponteiros e mudar. E aí, quando eu falo atendimento, tem muito a ver com comunicação, porque o que mais acontece na aviação, né, são imprevistos. Puxa, não vai voar porque choveu. O outro, né, o outro aeroporto fechou. É usado muito a linguagem técnica, né? O voo está em manutenção, enfim, linguagens ali que para o cliente fogem totalmente do dia a dia dele. E a gente via, né, o cliente escrevendo ali, né, deixando o seu tempo, deixando o seu feedback, falando: olha, eu tive um imprevisto, eu cheguei mais tarde, só que o piloto foi extremo, assim, a comunicação que o piloto teve com a gente foi de uma forma tão transparente, tão simples, que eu me senti acolhido e me senti seguro, né? O piloto não simplesmente falou, estamos atrasados por conta de uma manutenção. Não, ele explicou exatamente qual era o problema, né? Ele explicou para mim que horário que eu ia sair, mais ou menos a previsão que eu ia chegar. Então, como a comunicação tem esse poder, né, transformador diante do cliente. Eu tinha uma diretora, né, no passado, que falava que nosso grande desafio é escutar através das palavras. Que está todo mundo hoje ligado, né? Enfim, redes sociais, WhatsApp, etc. Mas você não está compreendendo, você não está entendendo de fato o que aquele cliente precisa, né? Coisas muito simples, como eu citei aqui, simplesmente explicando, né? Olha, a gente teve um atraso e qual que vai ser a solução? E o porquê daquele atraso. Eu acho que é tratar o cliente aquela história, né? Tratar como a gente gostaria de ser tratado. A gente quer saber o que acontece. Quando eu olho para o mercado que eu atuo hoje, né? A Porto Belo Shop hoje ele é líder ali na América Latina em pisos, revestimentos. Então, nós temos 160 lojas hoje, franquias e lojas próprias, né? Com um atendimento mais exclusivo e etc. O que a gente percebe, né? Que a grande dor ali, um dos momentos fortes de fricção é com relação à entrega. O cliente, né? O cliente tem um sonho, vou construir minha casa, eu guardei meu dinheiro, eu contratei o melhor arquiteto que eu tinha aqui na região, escolhi o piso que eu quero para minha casa, e aí na hora da entrega, puxa, ou aconteceu um problema com a equipe de entrega, ou eu demoro para entregar, né? E aí, novamente, a gente percebe que a forma pelo qual eu faço esse pós-venda, a forma pelo qual, seja o consultor de vendas, o gerente de loja, como eu me comunico para pedir uma desculpa, para explicar, não é simplesmente falar, olha aqui, eu tenho um voucher para sua próxima compra de 10% de desconto. Não é isso que o cliente quer, né? E aí a gente entra muito naquele grande desafio que o Sérgio falou, que é, eu sou consultor de vendas, eu estou vendendo, né? Similar ali do aeroporto. Eu estou atendendo aqui só no embarque, eu não tenho problema com check-in.
Eu fiz um atendimento excepcional. Eu não tenho problema com a entrega. Isso é um problema de uma outra área, de um outro departamento. É a transportadora, é a equipe de logística. E aí vem muito do nosso papel, enquanto, né, ali, gestores de experiência do cliente, de mostrar que a jornada do cliente ela é única. E para o cliente não existe área de supply chain, de logística, de back-office. É a Gol, é a Portobello Shop, é uma empresa só que está ali. Né? Ele quer. Como a gente lida com isso? E aí vem a questão de não ter os silos, né? Nós temos ali as informações coesas e todo mundo se sentiu parte responsável. E eu não tenho dúvida que a gente vai migrar ali para uma esfera de cultura, que aí vem de cima para baixo, não tem jeito. É de CEO, é de diretoria, é de alta administração, do quanto a cultura de ser centrados no cliente, de ter uma equipe multidisciplinar e não mais hierarquizada nas caixinhas, tem um diretor aqui embaixo. Não, todo mundo aqui. Qual que é o problema do cliente? É problema com a entrega? É problema com a pontualidade da aeronave? O problema é nosso, todo mundo tem o mesmo problema. E aí vamos cascateando metas, remunerações, para que todo mundo realmente se sinta parte. Posso aproveitar e dar uns exemplos aqui de umas coisas interessantes que a Carol falou aí, ela me lembrou de uns aspectos interessantes. Durante esse período, né, que eu estava tentando mudar a cultura e fazer as pessoas terem essa visão que ela acabou de dizer, que a experiência, ela é tudo, né? Ela começa antes do cliente ser cliente, ela vai até depois do cliente deixar de ser cliente, ou seja, a criação de expectativas, o processo de vendas, a venda, a gestão do relacionamento, a entrega, o pós-venda, até né, quando o cliente quer se livrar do bem, ou quer fazer a disposição do bem, ou ele quer renovar a subscrição lá, né, a assinatura, tudo isso é parte da experiência, né? E aí uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, quando eu assumi lá na vice-presidência daquela área, eu descobri que 60% da minha equipe nunca tinha entrado num avião da Embraer. Pô, os caras trabalhavam na fábrica e eles nunca entraram no avião, não sabiam o que era o avião. Eles sabiam de ver ali no pátio, na hora do almoço, ver o bicho passando e tal, mas ninguém nem entrou. E a gente tinha alguns clientes que eram clientes muito duros, muito. Sim, eles xingavam a gente no telefone, era uma coisa de louco, né? Mas eles até tinham razão, porque a gente realmente pisava muito na bola. Mas o fato é, chegou um dia, eu falei para o cliente que era o cliente mais chato que a gente tinha, e falei para ele: olha, eu vi que tem um avião seu na linha de produção, eu vi que vocês vão vir pegar o avião mês que vem. Que tal se você viesse junto com a equipe e você levasse toda a minha equipe para dentro do avião e você desse uma palestra dentro do avião para contar o que é que acontece quando a gente falha no nosso compromisso com você? E, cara, foi fantástico, porque o cara veio e, apesar dele ser muito bruto, muito, né, xingar a gente, quando chegou lá, o avião cabia 100 pessoas, né? Então a gente teve que fazer umas quatro turmas, né, para passar por todo mundo. Mas era muito legal porque ele chegava, todo mundo sentava nos assentos, ele ficava ali na frente, onde normalmente fica a aeromoça, né? E aí ele botava a mão assim na lateral do avião e ele passava a mão como se ele estivesse fazendo carinho no avião. E ele falava assim para todo mundo: gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui, isso aqui não é o meu trabalho. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a única coisa que eu sei fazer na vida. Eu tenho 62 anos, tenho dois filhos na universidade. Se eu perder esse emprego, eu nunca mais vou arranjar emprego e eu não vou ter como pagar a universidade dos meus filhos. E acontece que o meu trabalho é manter esse baby aqui voando. E vocês, toda vez que vocês falham, eu falho. Então eu fico mal. Eu não consigo atender o propósito do meu negócio porque vocês falham. E aí não faz diferença. Ele falando, não faz diferença se quem falhou foi o cara que fez o pedido de compra, se é o cara que botou no sistema, se é o cara que fez a separação no depósito, se é o cara que botou para entrega, se é o cara da entrega que não entregou, não faz a menor diferença. Para mim, o efeito é o mesmo, é eu não conseguir voar o avião. E aí, o que que acaba acontecendo? Tem lá pessoas no gate, né, no portão de embarque, esperando para ir no funeral do seu pai,
para ir no casamento do primo, para, enfim, ir fazer aquela reunião que vai mudar a sua carreira, ou para fazer aquela entrevista de emprego que vai mudar a sua carreira, ou simplesmente está querendo voltar para casa para chegar a tempo de botar a filhinha para dormir e não vai conseguir. Isso tudo vai além de mim. Isso tudo é o impacto que vocês causam nas pessoas. Cara, o efeito disso na organização foi absolutamente fantástico. E aí, como consequência disso, eu criei um outro processo que se chama Feel the Pain, sentir a dor do cliente. Ou seja, eu pegava as pessoas que faziam parte do processo de atendimento e mandava elas sentarem, literalmente, sentarem do lado do cara que pega o telefone e liga para a empresa e recebe aquelas respostas idiotas. Então, o cara não só ouvia as respostas, como ele acompanhava o cara até o hangar de manutenção para dizer: ó, sabe aquelas peças lá? Não vão chegar. E aí ouvia o que, que dava de enrosco com o cara, né? O quanto que ele ouvia palavrão de volta, porque o povo lá estava lá com 3 aviões parados, mais 2 do lado de fora do hangar e não conseguia liberar o avião, e aquele monte de gente no aeroporto esperando para chegar em casa e não conseguia. E isso fez um efeito fantástico, porque aí essas pessoas voltaram para dentro da organização com uma perspectiva diferente. Elas tinham muito mais interesse em se comunicar com as outras áreas, porque dali elas conseguiam ver aonde estava o problema e sabiam o que é que precisa ser mobilizado. E aí a comunicação entre as áreas ficou muito maior. Por quê? Porque na hora que você consegue que todo mundo se conecte com o seu produto, com a sua oferta e, acima de tudo, com a experiência que você entrega e com o impacto que você gera na outra pessoa, porque, como a gente falou, né, nada mais. A experiência do cliente nada mais é do que uma experiência humana, né? É você conseguir impactar positivamente uma outra pessoa. E na hora que a gente começou a fazer isso, a comunicação passou a ser um interesse das pessoas e não uma obrigação. Antes era uma obrigação e elas não faziam. Aí depois ela começou a fazer por obrigação. Aí depois ela começou a fazer porque queria fazer, porque via que aquilo ajudava ela a atingir um objetivo muito maior, que era fazer alguém feliz do outro lado. E então, desculpa, Carol, Não, eu imagina, meio foi que cortei ótimo. você, mas você me deu um insight muito É, legal aqui, eu não pude deixar de comentar. não, e entrando, acho que faz todo sentido, né? Acho que a ideia aqui é um bate-papo. E entrando até nessa esfera que você falou, nós implementamos recentemente aqui esse ano, da nossa alta liderança aqui da companhia, entrar em contato com os clientes que responderam à pesquisa de satisfação, né? Então, o CEO, o diretor, o gerente da área de produtos, que normalmente não fala, ou igual você falou, do departamento jurídico, suprimentos, enfim, a gente agora tem, né, uma rotina mensal onde a gente pede para que eles entrem em contato com os clientes. A gente está olhando primeiro aqui, né, cuidando ali dos promotores, dos neutros, já que o detrator, todo gerente ali de loja cuida com carinho, pede uma desculpa, acompanha ali, né, até a solução. Mas a gente passou a implementar isso porque é o que você falou. No começo, é um pouco que é nós, né, o time ali de experiência do cliente cutucando um pouco. Olha, vamos ligar para o cliente, acho que é importante você se apresentar, né? O cliente vai se sentir acolhido e falar, puxa, olha como eu sou importante. Alguém parou ali, né, de uma área tal, explicando para mim como é que funciona, mas depois começa a ficar algo natural. As pessoas até acabam sentindo falta. Então, acho que faz todo sentido mesmo. Legal, vou até pegar o gancho aqui de vocês, porque a gente está falando bastante. Eu achei muito legal quando a Carol trouxe a questão da transparência na comunicação, né? Porque às vezes a gente pensa que ocultar ou omitir informação do cliente é o melhor caminho. Às vezes a gente está em cima do palco, aí estoura uma caixa de som. Então, como é que a gente comunica? Como que isso vai ser resolvido, né? E com relação ao avião, eu até li algum dos livros da minha curiosidade ali de atendimento do cliente, exatamente isso, que é sempre os problemas técnicos, né? Só que se a gente explicasse, porque geralmente eles são por causa da segurança do cliente. Então, assim, a gente vai atrasar, mas é para garantir que tu chegue lá. Então, Uhum. isso muda até a espera do Segurança. cliente, como que ele recepciona a informação, né? Então, nossa, isso aqui está sendo feito para mim, né? Então, apesar dos meus apesares, dos meus motivos de querer chegar mais rápido, isso aqui tem o objetivo de me proteger.
Mas aí quando a gente fala que o caminho é a gente entender o cliente, a gente ter uma comunicação mais humanizada e a gente está vivendo uma era onde a automação ela está muito forte, onde a inteligência artificial está tomando conta das organizações, como é que a gente pensa nessa perspectiva, principalmente no pós-venda, né? Que o encontro ele tem o foco no pós-venda. Como é que fica essa comunicação no pós-venda com automação e inteligência artificial, sendo que o caminho é a humanização? Uhum. Quem que você quer que comente primeiro? O que se sentia confortável. Você quer começar, Carol? Que é sempre Pode eu que ser, começo. Começa você e aí imagina, eu entro em imagina. seguida. Pode ser. Eu acho que todo mundo fala muito o que eu vou dizer aqui, acho que até o Sérgio, né, concorda, que é deixar a inteligência artificial, a automação, a tecnologia para os problemas, né, mais simples do dia a dia. Ah, eu quero saber onde está meu pedido. Puxa, eu não preciso de contato humano de ninguém. Eu tenho um acesso ali, eu sei, eu quero saber que hora sai meu voo. É, para dados, né, para informações mais simples e óbvio, problemas mais complexos, não tenho dúvida que a gente tem que ter humano. E também deixar um pouco a critério do cliente. Não é porque eu sou um cliente, de repente, de um comportamento de uma geração Z, só por causa da minha faixa etária eu quero só usar a tecnologia. Não, se eu quiser falar com um humano, se eu me sentir mais seguro ou mais confortável, eu quero. Então, acho que deixar um pouco para o cliente, né? Usar para problemas mais simples, porque eu acho que não substitui. E acho que o ponto é usar a nosso favor. E aí vou trazer de novo alguns exemplos, né? Quando a gente fala de deixar todo mundo ciente do que o cliente quer, o que o cliente está falando da sua instituição. Hoje, na Porto Belo, toda a companhia consegue saber em tempo real. Então, assim, se eu mandei uma pesquisa de satisfação para o Sérgio, ele respondeu agora, todo mundo tem acesso àquela resposta do Sérgio. Por quê? Porque eu tenho ali, por trás, né, uma ferramenta, eu tenho uma tecnologia que me permite ter em tempo real ali a fala do Sérgio e até categorizar o comentário. Então, não preciso mais ficar lendo 3.000 comentários para entender qual é o meu problema. Qual problema eu tenho que atacar primeiro? Não, é muito claro. Ah, tá aqui, tantos clientes estão falando de problema X, então eu vou lá e ataco aquele problema. Então, acho que é nesse sentido. Só que o meu receio, e eu já vou abrir para o Sérgio, é que a gente fique um pouco refém dessa questão de tecnologia. Na Gol, a gente demorou assim absurdamente para começar a falar de WhatsApp, tá? Todo mundo tinha WhatsApp. Ah, vocês precisam ter WhatsApp, vocês precisam ter WhatsApp. Tá, mas eu não tô conseguindo nem cuidar do meu cliente por telefone. Eu tô com uma fila gigantesca de clientes no telefone. Eu tô com o meu atendimento do chat lotado. Então, eu vou colocar só para dizer que eu tenho uma tecnologia. Né? E a gente acaba deixando ainda o básico bem feito de lado. Eu acho que eu sou muito da bandeira do básico bem feito. Eu tenho um exemplo que eu já vou puxar aqui, que muitas pessoas, né, que do meu convívio conhecem, inclusive, não sei se a Bruna já ouviu até em uma dos eventos da IBDI, onde eu sofri um assalto em 2018, eu precisei cancelar os meus cartões de crédito, tá? E aí, por eu já ter trabalhado em algumas instituições financeiras, ter um score melhor, né? Enfim, ser alguém para aquela instituição, vamos dizer assim, eu estava num momento super fragilizada, era dia 24 de dezembro, ou seja, quase Natal, né? Eu estava indo para a ceia de Natal, 7 horas da noite, fui assaltada, levaram carro, levaram tudo. E aí, quando eu fui ligar para cancelar, eu me lembro de terem me pedido os 4 últimos dígitos do cartão em uma das instituições financeiras, e na outra me pediram a agência e conta. E aí, muito aquela questão, não só do script, mas da tecnologia. Eu fiquei muito tempo na URA ali. Digita CPF, digita sabe-se Deus o quê, né? E eu tive muita dificuldade para simplesmente cancelar um cartão, né? Porque tinha um script por trás, tinha um ferramental por trás, um software que não deixava a atendente evoluir se eu não passasse aqueles dados, né? E aí, eu liguei para um outro cartão, né? Não vou abrir aqui dados, mas que eu nem era cliente, né? Era um cartão que estava aí famoso na época. É, e quando eu liguei, quando eu falei que o meu problema era um problema grave, por isso que eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para algo simples, eu não fiquei na URA, eu não fiquei digitando mais nada. Eu fui automaticamente derivada para atendimento humano, e a primeira coisa que a atendente me disse foi: Senhora Carolina, eu entendo que a senhora está ligando para comunicar um roubo, mas eu preciso te perguntar, a senhora está no local seguro? A senhora precisa que eu te chame um táxi, um Uber, que eu ligue para a polícia? Foi só isso que ela falou, foi simplesmente isso. Obviamente, comecei a chorar, porque eu falei, ai, tem alguém me entendendo do outro lado da linha, né? Tem alguém que se conecta de uma forma transparente comigo. Ela tá de fato, como eu disse lá no começo, né, escutando através das minhas palavras. Ela sabe o que eu estou passando. Enfim, foi um atendimento assim super rápido,
Mas o melhor atendimento que eu tive até hoje, eu não sei quem é a menina, eu não era nada para aquela instituição, né? Meu limite ali do cartão era, sei lá, R$ 700. Então, eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala muito de tecnologia, sim. Todo mundo quer ser atendido rápido, a dimensão, a noção do tempo hoje é diferente do que a gente tinha. Se eu peço se o cliente pede um orçamento para mim de um revestimento, eu demoro. E aí, sem brincadeira, metade de um dia o cliente fala, é um absurdo, eu pedi já faz, sei lá, tantas horas e ninguém me passa um orçamento. Mudou, só que o acolhimento, a conexão, esse outro lado eu acho que a gente tem que ter claro, e aí eu vou voltar, a gente está fazendo o básico bem feito antes de partir para uma automação, antes de partir para uma tecnologia mais avançada, sabe? Acho que é um pouco disso. E eu não poderia concordar mais com você, né? Porque é aquela história, né? Vamos botar tecnologia para aumentar a eficiência. Bom, se você faz um trabalho ruim, você vai poder fazer trabalho ruim com mais eficiência, né? Se a gente não tivesse aqui ao vivo, né, e com tanta gente assistindo, eu ia botar um palavrão no meio, que, né, você vai fazer isso com mais eficiência. Então, claramente, o uso da tecnologia, ele tem que ser, eu costumo dizer, a gente precisa usar a tecnologia com propósito. Não dá para usar a tecnologia porque o concorrente usa, porque todo mundo tem, ou porque eu quero contar vantagem, ou porque eu quero parecer moderninho. Pô, se você não faz o básico bem feito, cara, você só vai piorar a situação. E o pior, né, quando você usa a tecnologia sem adequar a tecnologia para o contexto que você está, e aí você acaba piorando. Você usa a tecnologia, ela piora o atendimento, né? E então, assim, eu particularmente eu sou um promotor do uso da tecnologia. Eu acho que depois que você conseguiu aprender a fazer o básico bem feito, é muito importante fazer uso da tecnologia, porque o número de variáveis que a gente tem que lidar hoje em dia é muito maior do que no passado. O cliente gera expectativas que são muito além do que era no passado, então o humano não dá conta de sozinho, né? Tanto não dá conta da velocidade de resposta que é necessária, como não dá conta do volume necessário e não dá conta do número de variáveis necessário. E a tecnologia consegue. E uma coisa que eu sempre dou como exemplo tem um rapaz que ele é o head de inteligência artificial da Boston Consulting Group. O nome dele é Shevin Kodabande. E ele estava intrigado porque ele via que das 500 mais, né, nos Estados Unidos, assim, uma quantidade enorme de empresas fazia investimento em tecnologia, particularmente em inteligência artificial, e desistiam e não conseguiam ter retorno no investimento. Então ele resolveu fazer uma pesquisa sobre isso. E aí ele descobriu que o número era chocante, 90% das empresas que investiram em inteligência artificial não tiveram retorno do investimento e perderam dinheiro, voltaram atrás. Aí ele foi querer saber, mas por quê? O que que essas 90 têm de diferente dessas 10? E aí ele foi falar com essas empresas. Sabe o que ele descobriu? O que as 10 de sucesso que tiveram retorno no investimento em inteligência artificial tinham em comum é que nenhuma delas substituiu o humano. Todas empoderaram os humanos. Pegaram humanos que sozinhos não iam ter a capacidade de dar aquele nível de resposta, pegaram uma inteligência artificial que sozinha não ia conseguir dar conta daquelas respostas, botou os dois juntos e conseguiu gerar um resultado fantástico. Então, eu sou um grande promotor da tecnologia, mas nesse contexto, quando você entende que a tecnologia é uma ferramenta, é o meio para você atingir um objetivo e não aquilo que você vai ficar contando vantagem para os outros. Não, porque eu tenho um chatbot, ó, porque eu tenho não sei o quê. Cara, desculpa, seu cliente não está interessado nisso. O cliente está interessado em resolver o problema dele. Se o teu chatbot resolve o problema dele, fantástico. Se não resolve, meu cara, pode ser o mais avançado do mundo, não adianta. Então, eu acredito muito no uso da tecnologia, até porque eu costumo dizer, né, a gente precisa da tecnologia para humanizar o atendimento. Porque quando o humano é submetido à demanda excessiva, né? Ou seja, aquele monte de cliente para atender, o que, que é a primeira coisa que ele faz? Ele já corta o papo furado, né? Aquela história de, ô, como é que vai? Tudo bem? E o Corinthians e tal? Corta essa conversa que o SPED tem. Depois, quando ele tem mais demanda, o que que ele faz? Ele primeiro deixa de ouvir o cliente, ele tira a característica mais humana do cliente, que é a capacidade dele se comunicar. Então ele fala: não, você não fala nada, só eu que falo.
quando ele vai entregar uma solução, ao invés de ele dar alternativas para o cliente e falar, cara, se eu der 3 alternativas, vou ter que explicar cada uma, vou ter que explicar a diferença, vou ter que ajudar ele a escolher. Cara, isso demora, então eu já vou dar, já ouvi o cara, eu já sei o que que ele precisa, então eu vou oferecer uma solução sem ter dados, é só um achismo, ele já dá só uma solução, então ele tira do cara a escolha. Aí, depois disso, ainda vem o fato de que ele vai chamar o cara pelo nome inteiro, né? Ou sei lá, por qualquer coisa, e não chama ele pelo nome que ele quer ser chamado, que ele quer ser reconhecido. E às vezes o cliente vira até um número num painel digital. Quer dizer, tira até a identidade do humano. Quer dizer, tudo que faz do cliente um humano o outro humano tira do atendimento. Ele desumaniza o atendimento. Aí você pega uma tecnologia aplicada com propósito, bem feita, ela vai chamar o cliente pelo nome que o cliente quer ser chamado, ela vai mandar uma mensagem tocante, ela vai ela vai permitir que o cliente fale. Aliás, pelo contrário do humano, ela vai pedir para o cliente falar o máximo que o cliente puder, ela vai querer ouvir o cliente o tempo todo, porque quanto mais ela ouve, mais dados ela tem, mais informação ela tem para criar uma solução única, fantástica. Ela pode ofertar alternativas e explicar, ajudar o cliente a escolher. E aí, quando ele escolhe, ela ajuda a fazer o encaminhamento do negócio, enfim, né? E no final das contas, o que você acaba vendo é que se você pega uma tecnologia implementada por um humano que realmente se importa com o humano do outro lado, não importa se o seu atendimento é personalizado, desculpa, é pessoal, né? É um humano atendendo, ou se é uma ferramenta de tecnologia, ou se é, seja lá o que for, né? Se é um aplicativo, quando a tecnologia é usada de forma humanizada, você consegue humanizar o atendimento através da tecnologia. E no volume que a gente tem, na necessidade de velocidade de resposta, necessidade de considerar variáveis e na necessidade enfim, de considerar as variações, até a variação na entonação do humano falando, a tecnologia consegue dar conta disso tudo. Então, eu acho que assim, a gente precisa sim usar o máximo de tecnologia, mas tem que ser tecnologia com propósito. Tem que ser uma tecnologia que permite ao humano escolher, e na hora que o humano falar, dá para você me colocar com um atendente humano? Tem que ir na hora para o humano. O humano tem que ter essa escolha em qualquer momento do atendimento, né? E o que não é a realidade da maior parte das implementações de tecnologia que a gente vê por aí hoje em dia. É verdade. Bom, mas aqui a gente já está quase 1 hora nesse bate-papo. Então, para a gente encerrar, eu queria pedir para que vocês deixassem um pensamento aqui sobre o que que vocês acreditam que vai guiar o futuro do atendimento, né? Juntamente com a tecnologia. Então, exatamente essa fala aí do Sérgio, que ele trouxe aqui para encerrar o pensamento dele, eu queria que vocês trouxessem na visão de vocês, assim, qual é o futuro do atendimento ao cliente, como é que isso vai se dar, como é que isso vai acontecer. Diga lá, Carol. Bom, vamos lá. Acho que agradecer, né, esse tempo que a gente está aqui, passa muito rápido. É um tema que não tem certo, não tem errado. Eu acho que vai muito do que a gente acredita enquanto profissional. E é um tema que a gente podia ficar aqui, né, aquela história, horas e horas falando sobre isso, tá? O que que eu penso? A gente falou muito aqui, né, de tecnologia, de jornada, de experiência do cliente. Muitas vezes, eu acho que atualmente a gente está banalizando algumas coisas, né? E aí, quando a gente fala de sucesso do cliente, de experiência do cliente, uma delas, por exemplo, é a questão de pesquisa. Ah, eu tenho pesquisa de satisfação para entender o que que o cliente está achando do meu produto, se o cliente está satisfeito com aquela etapa da jornada, ou se ele está satisfeito com a minha empresa, tá? E eu acho que a tecnologia, né, a parte de atendimento, a tecnologia, ela tem papel ali principal, né? Ela pode ser protagonista nisso, porque muitas vezes eu posso tirar essa muleta, né, de perguntar para o cliente e começar a olhar um pouco mais dentro de casa, olhar um pouco mais os meus dados, porque eu sei exatamente se o cliente está feliz ou se o cliente não está feliz, né? Então, eu faço algumas perguntas para o cliente. Você está satisfeito com a entrega do produto? Você está satisfeito com a sua jornada do seu voo tal? Poxa, se meu voo não chegou no horário, né? Se eu sei que o cliente teve um problema de check-in, porque eu consigo saber disso com um login aqui de tela, né?
Se eu não entreguei o meu produto, de repente, no dia, por que que eu pergunto para o cliente? Por que que eu dependo do cliente dar um feedback? Ou até mais, por que que eu espero ele no Reclame Aqui e nas redes sociais, reclamar para todo mundo para poder ter uma solução? Então, acho que a gente pode passar a usar a tecnologia, ter mais, né, meios, softwares, enfim, inteligências que nos permitam atuar de uma forma não só preventiva, mas preditiva, né? Começar a modelar algumas coisas aqui, sem que, de fato, eu tenha ou que perguntar para o cliente ou esperar que o cliente já esteja ali no ápice do estresse dele, do atrito dele, né? Puxa, eu acompanho aqui os meus processos, acompanho meu SLA, então eu já sei o que está acontecendo. Deixa eu me antever. Eu sei que eu não vou entregar aquilo no prazo acordado, deixa eu conseguir me antever aqui com o cliente e trazer uma solução, né? Que é o que a gente está falando muito da comunicação, do pedir desculpa, de transparência e fechando. Então, acho que é isso, é usar a tecnologia mais para dentro, né? Igual o Sérgio falou, menos frufru ali para fora, né? De que, nossa, eu sou high-tech, eu sou tecnológico, mas usar mais para dentro para que a empresa consiga identificar cada vez mais oportunidade de melhoria, identificar a causa raiz e identificar quais são os elos fracos ali na jornada do cliente, né? Qual é o gargalo que ela tem, sem que de fato eu tenha que esperar o cliente ou reclamar ou eu perguntar para o cliente, né? Eu acho que isso aí seria o estado da arte quando a gente fala de experiência do cliente, tá? Conseguir correlacionar ali um pouco. Beleza. De novo, concordo plenamente. E para aquela primeira pergunta lá no começo, né, sobre comunicação, não tem nada melhor do que tecnologia para poder democratizar o acesso à informação, né? Quer dizer, todo mundo sabe o que está acontecendo o tempo todo e a tecnologia pode facilitar. Então, a minha visão de futuro, e é uma visão que eu quero acreditar que seja esse o futuro, né? Porque agora todo mundo fica com medo do que vai ser a inteligência artificial, como ela vai mudar o mundo. Eu prefiro acreditar numa visão mais positiva, né? Mais otimista, onde eu vejo a inteligência artificial permitindo que o humano foque naquilo que ele é melhor, né? Que é na questão da empatia, na questão da ética, na questão da criatividade, ou seja, permitir que o humano deixe de fazer aquele monte de coisa chata que desvia a atenção dele e focar naquilo que realmente faz diferença, que é a experiência, que é aquilo que vai fazer com que o cliente do outro lado fique tão feliz que ele queira voltar e comprar mais. E que quando ele for pagar mais por aquilo, ele não reclame. Por quê? Porque ele está vendo valor naquilo. Então, eu vejo o futuro da experiência do cliente como um todo, passando necessariamente por tecnologia, mas com esse objetivo de liberar o humano para fazer o que o humano é melhor, né? Que ele é bom em fazer. Assim, para isso, óbvio, a gente vai ter que capacitar os humanos para fazer uso da tecnologia da forma mais eficiente, da forma mais impactante, positivamente, obviamente. Mas é isso, né? Essa visão que eu tenho. A tecnologia permitindo que todo mundo ao longo da cadeia possa participar, possa ter essa visão do seu impacto no resultado final e possa entender quando ele falha o impacto que isso traz e, portanto, ele revisa a forma dele entregar, porque no final das contas, cliente interno também é cliente, né? Então, quando você consegue ter tecnologia para fazer todo mundo entender, né, o fluxo de agregação de valor através da experiência, você consegue fazer com que todo mundo participe, que todo mundo entenda, e que todo mundo busque o mesmo objetivo. Isso vai desde o fornecedor, né? Então, eu como vim de suprimentos e entendi o valor que tem você falar com o cliente, você sendo de compras, meu sonho no futuro é que toda a cadeia de valor, que, portanto, toda a cadeia, todas as cadeias de valor, portanto, as cadeias de experiência, sejam conectadas através de tecnologia, de forma que o fornecedor saiba o impacto que ele tem e permite que a empresa que vai agregar valor saiba o que impacto que ela tem e chegue lá no cliente um resultado que o cliente valorize e queira voltar e queira comprar mais. Então, essa é a minha visão, porque eu acho que eu acho que é uma tendência e esse é um desejo que eu tenho, né? De um mundo tecnologicamente humano. Legal. Bom, então quero começar os agradecimentos aqui à Carol e ao Sérgio por toparem participar desse bate-papo com a gente, que está no YouTube, para o pessoal assistir. E aos que se interessam pelo assunto, nos dias 21 a 23 de agosto,
a EBDI no Mavisa Resort vai fazer uma imersão para a gente falar sobre tecnologia como aliada na humanização do atendimento ao cliente. Então, esses temas eles vão fazer parte de uma série de apresentações, palestras, painéis, discussão de cases. Então, quem se interessa, fique super convidado. No site da EBDI a gente tem mais informações. Carol e Sérgio, muito obrigado pela participação de vocês. Adorei conversar com vocês essa noite, como sempre. Muito bom ouvi-los e aprender com vocês, né? Eu acho que cada vez que a gente conversa, eu tenho uma aula aqui sobre atendimento ao cliente, isso é muito legal. Então, muito obrigada por estarem conosco, nessa noite, participarem dessa live. E a gente se encontra nos próximos eventos da EBDI, daí pessoalmente, né? Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. E Combinado, foi obrigado a ótimo. Carol também. Obrigada, Obrigado a foi ótimo, Carol aí Sérgio. por me Um prazer inspirar estar aí com na você. conversa. Imagina. Valeu. Boa noite para Obrigadão, vocês. Bruna. Boa noite, gente. Até mais.